Já começando a aula, na semana passada, né, nas outras semanas, na verdade, nós estávamos falando sobre o Nordeste, certo? A parte de vegetação do Nordeste. Que ele é bem dividido, nós explicamos, né, algumas divisões, falamos sobre a zona da mata, falamos sobre o Agreste, a gente, na verdade, parou no Agreste, certo? Chegamos a falar sobre... ainda falta sertão e meio norte, tá? No final da aula eu vou mostrar um videozinho para vocês que tem um resumo. Então, continuando, eu gostaria que todo mundo participasse hoje, tá, gente? Pega lá a página 25, tá bom? Cada um vai ler 2 parágrafos. Eu sei que parece bastante, é um pouco cansativo, mas é pra gente desenvolver um pouco mais rápido, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Já coloquem aí quem que vai ser a sequência, tá? Coloca eu, e já vou abrindo as pessoas que estão falando ali. De acordo com as minhas anotações, a gente parou aqui nessa parte. Nessa parte aqui, a gente estava explicando, né, aquela chuva orográfica em que ela... Estão aí? Ninguém tá respondendo no chat, não? Quem é que vai ler? Tô vendo isso aí. Aquela chuva que ela acaba sendo barrada, né? A nuvem e fazendo a umidade do ar, fazendo uma nuvem bem carregada, tem uma área de chuva, né? Enquanto o resto na região indo para o Agreste, ela indo já para o sertão, não é um local com muita chuva, né? Então, uma região de transição, desculpa. Página 25, a partir dessa parte aqui, ó. Durante a colonização. Quem vai ler primeiro pra gente? Deixa eu ver quem que eu vou escolher, já que vocês não estão muito animados. Ô, João Vitor. Não, desculpa. Fabiano. Em comemoração ao seu aniversário. Você consegue ler? Ou o áudio tá ruim? Beleza. Lê aí pra gente só esse aqui, tá? Olha só que chique, parabéns. Lê aqui. Onde, prof? Durante a colonização, esse parágrafo aqui. Durante a colonização portuguesa, era do Agreste que provinham alimentos, couro e animais para a população da zona da mata açucareira. Isso porque no Agreste é que se desenvolvia a policultura em minifúndios. Uma vez que a zona da mata era reservada à monocultura da cana e à produção do açúcar, a expansão e o desenvolvimento desse tipo de produção empurraram as criações de gado para o interior, chegando ao sertão e ao Vale do Rio São Francisco, a área bastante favorável para a pecuária bovina. Em razão disso, o São Francisco ficou conhecido como Rio dos Currais. Então é aquilo que a gente tinha explicado nas outras aulas, na verdade, né? Enquanto uma região lá da zona da mata estava muito mais voltada para a cana-de-açúcar, a região mais do interior ficava onde era a criação do gado, né? Esses sertões, assim, em que eles criavam o gado nessa região mais interiorana para levar comida, alimento, couro, roupa, né? Cintos, etc., para os locais onde eles estavam plantando. Não dava para ficar no mesmo lugar, porque senão o boi ia destruir a plantação de cana. Então, eles escolhiam deixar a região dos bois um pouco mais para o interior, tá?
Obrigada. Mariana. Essa parte aqui, ó. Professora, você pode falar qual é o parágrafo? Eu não escutei, assim. No Agreste, dois, três, Ih, quatro. achei. Quinto parágrafo. Peraí. Professora, eu não tô achando esse parágrafo. Não achei. No Agreste predominam médias e pequenas propriedades de terra. A precipitação, mesmo inferiores às zonas da mata, viabilizavam a cultura de laranja, fumo, verduras, café, milho, feijão, frutas e nas áreas de menor umidade, mais próximas do sertão, de algodão e sisal. Estão vendo que eles usavam, né, esse terreno para plantar, porque tinha chuva de um lado e do outro ele usava algodão. Lá na cidade da minha mãe, em Vitória da Conquista, aqui, ó, eles plantavam algodão por um tempão. É mó bonitinho, porque o algodão bate o vento e fica tudo voando. Wesley, você pode ler pra gente? Antônio, lê pra gente esse aqui. Eu não sei se eu tô falando sozinho. Ok. Obrigada, Mariana. Pode sim. No Rio Grande do Norte e até Sergipe, porções conhecidas como agreste setentrional, a base da economia é a policultura e a pecuária leiteira. Essas atividades geralmente ocupam pequenas propriedades e a sua produção se destina aos grandes centros urbanos litorâneos, como Recife e outras capitais nordestinas. No Agreste Baiano, ou seja, na parte conhecida como Agreste Meridional, a pecuária predomina sobre a agricultura e é mais voltada para a produção de carne, destinada aos mercados de Salvador e de outras capitais do litoral. Essa porção destaca-se como a principal área pecuarista do Nordeste. Vocês estão vendo então que eles dividem, né? Essa área do Agreste. Uma que tem mais possibilidades para, por exemplo, quando tem muito alimento também, muito capim, né? A vegetação é mais verde, a vaca dá mais leite. Então, eles produzem uma região apenas de pecuária leiteira e outra para corte mesmo, que é para a gente comer, tá bom? Assim como existe policultura, que eu já expliquei bastante para vocês. É que você não me disse nada, eu não abri. Você lê o próximo. Então, sobre a policultura, né, em que eles vão produzir diversos tipos de produtos, tá? Ou de alimentos, né, de plantas, tudo lá na região. Wesley, você lê esse primeiro parágrafo aqui de cima. Sim, por sua localização entre o sertão e o litoral, o agreste era local de passagem, de encontro e de descanso para os tropeiros. Hoje, a sub-região localizada
entre as principais cidades e portos da Zona da Mata. E a cidade do Sertão tem destacado papel comercial, com suas tradicionais feiras, com as suas Campina Grande, Caruaru, Garanhuns, Arapiraca e Itapiana. Meu Deus, nunca vi essa cidade. Então, essas regiões, né, elas se destacam realmente pelo comércio. É muito comum você encontrar esse tipo de feira. Lá eles também conhecem como Ceasa, tá? E aí eles produzem. Por exemplo, a feira de Caruaru é uma das feiras mais conhecidas do Brasil, assim, no quesito de produtos da região mesmo, né? Produtos do Nordeste. Tô tentando ir para lá no fim do ano, né? Quem sabe? Se as coisas melhorarem, né? Vamos orar aí. Quem que quer ler o próximo parágrafo? Escreva aí no chat. Tô anotando aqui. Opa, a Mariana tá empolgada. Vamos lá, Mariana. Oh, desculpa, desativei. Achei que eu não tinha apertado. Ativa de novo. Tá ouvindo, professor? Ouvindo. Tá. Além disso, no século XIX, a produção algodeira fez com que muitos municípios dessa sub-região se desenvolvessem e impulsionassem as indústrias têxteis no século XX. Nas últimas décadas, as inovações tecnológicas incorporadas às inovações Desculpa, professora. Nas últimas décadas, as inovações tecnológicas incorporadas à produção aumentaram ainda mais a importância das cidades como Campina Grande. Pernambuco. Pernambuco. Um exemplo disso é o algodão, colorido naturalmente, que não desbota facilmente e pode ser usado sem restrição por pessoas alérgicas a corantes. Os caprinos, ovelhas, representam o principal rebanho de criação do agreste. Além da indústria têxtil, destacam as indústrias de doces, sucos, móveis e calçados. Atualmente destaca seus parques industriais, como o Parque Industrial e Tecnológico de Campina Grande, Pernambuco, e o Parque Industrial de Feira da Santana, Bahia. Obrigada. Então, vocês estão vendo que o Agreste ele tem uma grande facilidade até de ter vários pontos comerciais diferentes, certo? Já que ele tem tanto uma região que chove, então dá para fazer o plantio, como uma outra região mais seca, né? Esse período de transição, eles construíram. Tem tanto o gado, né? Das duas modos, como existe os cabritinhos, né? As ovelhas, cabritos, né? A criação desses animais de pequeno porte, também para consumo e para leite. Assim como eles têm a produção de algodão, o algodão colorido, que não é em todo lugar que planta, tá? E ele é bom para se usar porque ele já vem pintado. Olha que beleza. Muito mais fácil de usar, vocês não acham? Então, além disso, também tem a indústria que ali se desenvolve bem, gerando emprego para a população e garantindo com que essa região também tenha alguns produtos, tá? Que às vezes é difícil de chegar quando a gente fala que a indústria no Brasil está a maior parte, né? Região sudeste e ali
em Manaus, tá bom? Gente, agora entrando na próxima área ali, né? A próxima região ou sub-região do Nordeste, nós temos o sertão. Quem que pode ler pra gente? Uma outra pessoa que não seja Mariana no momento. Vai lá, Wesley. Cala a boca. Desculpa, gente. O sertão é a sub-região de maior extensão territorial e caracteriza-se pela predominância do clima semiárido. Não sei, tá certo? Obrigada. Um dos fatores que explicam a ocorrência desse tipo de climático é a relevo de independente a passagem de massas de ar úmido. Enquanto as massas atravessam os planaltos, eles chegam ao sertão. Com poucas umidades, retomem a ilustração da chuva orográfica presente no gráfico agreste. É isso? Agreste? No Agreste. É que a gente falou, né, na página anterior, ele fala sobre a chuva orográfica e o quanto isso vai influenciar para que o Agreste seja uma região de extrema seca, tá? E aí ele tá falando aqui, ó, pode grifar essa parte. Essa sub-região, ela é a maior extensão, né, do território de um clima predominante no semiárido, tá bom? Um dos motivos de ser uma região... Grifei tudo, eu também. Esses dois próximos parágrafos, esses dois aqui de baixo, eu grifei tudo. Até porque ele fala tanto de aspectos somente físicos, né? E o quanto um interfere no outro. E aí tem o clima, tem o relevo, e aí vão ter as plantas no próximo parágrafo, né? Quando as massas de ar atravessam o planalto, elas chegam ao sertão com pouca umidade. Então, por mais que existam chuvas de vez em quando, a umidade é muito baixa, tá? Chove pouco lá. Então, fica uma região bem extremamente seca, tá bom? Antônio, já que você respondeu aí no chat, lê pra gente esse próximo parágrafo, por favor. Não? Tá bom. Tempo de chuva, se a chuva é rápida, às vezes é que depende da região, né? Mas é que é muito escassa. Mesmo que chova, por exemplo, 1 hora de chuva direto, se fica 5 meses sem chover, não é o suficiente, entendeu? Nem para molhar a terra o suficiente, nem para encher os açudes, que eu expliquei para vocês que lá tem bastante, né? Tanto que a vegetação lá é rica em palmas, que é um tipo de um cacto, e até a fruta que dá para extrair, né, dessas palmas, tá? São produtos, são plantas que não precisam de água constante. Mesmo se chover, não é dias chovendo, entendeu? Então ficar mês sem chover complica um pouco. Mesmo que chova um período, não é o suficiente. Fabiano, você pode ler o próximo? Onde, prof? No sertão, esse último parágrafo aqui. No sertão, as chuvas são, em média, inferiores a 1.000 milímetros anuais, baixa pluviosidade e irregulares durante o ano, podendo ocorrer longos períodos de estiagem seca. Há elevados índices de evaporação devido a altas temperaturas e aos ventos quentes e secos. A vegetação típica é a caatinga. Possui aspecto acinzento no período de seca, predominando plantas xerófilas.
Obrigada. Gente, então, né, aqui tá falando baixa pluviosidade, então chove pouco, né, durante o ano, e mesmo quando chove não é o suficiente para regar toda a região, né, podendo ocorrer longos períodos de estiagem, ou seja, de seca. O calor é bem extremo lá nessa região, o que a pouca umidade que tem acaba evaporando. Já vou explicar isso aí. Os ventos quentes, secos, sem chuva, você imagina o calor. Porque aqui, por exemplo, é quente, mas o vento tem um vento fresco, né? Lá não, o vento é abafado, é seco. E aí aquela areia voando junto, porque o chão tá tudo seco, turricado. A vegetação típica de Caatinga, tá? Então são regiões que essas xenófilas, né, são tipos ou espécies diferentes que sobrevivem em extrema seca, né? Pode ser o cacto que vocês estão me perguntando? Sim, é na mesma família, tá? A palma também tem, como eu falei. Se vocês procurarem, por exemplo, na internet, procura depois, quando vocês estiverem fazendo nada, vegetação de caatinga, só para vocês terem uma ideia, o quanto é seco. Seco, seco, seco. E aí eu tava até falando aqui, né? Que até tem um aspecto meio amarelado. Aqui no nosso tipo de vegetação, ela já é meio amarelada, né? Ela não é tão. O cerrado, né? Que nós temos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no geral. Não é tão verdinha como é em outros lugares que chove mais. Lá é ainda menos, desculpa, verde. Ela é bem mais pro lado da amarelada. As chuvas são fracas e não alcançam a região toda, ainda mais porque é a maior região. É verdade. Quanto mais longe, né, desses locais onde chovem constantemente, mais seco é. Então, por isso é que muitas dessas pessoas fugiam, né, dessa região, tentavam a vida melhor em outros locais, né? Acho que aqui dá para ver bem. Acho que aqui é até o mesmo lugar. A diferença quando chove, 2 dias de chuva, as coisas já ficam verdinha, porque a própria plantação já espera que vai chover pouco, entendeu? É o tipo de vegetação que não chove constantemente, então eles já estão acostumados com isso. Quando chove, a vegetação já fica verde. Eu imagino, eu não fui ainda, né, nessa região do sertão, mas a minha mãe, que é do Agreste, quando a gente vai para lá, nossa, é uma sequidão, é só espinho. Eu imagino no sertão, que deve ser muito pior, porque tem bem menos chuva, né? Aqui nessa parte de cima, né? Tá falando aqui. A biodiversidade da Caatinga é essencial a várias atividades econômicas voltadas para o fim do agropastoris e industriais, especialmente nos ramos farmacêutico, alimentício, químico e cosmético. Apesar de sua importância, nos últimos anos, o desmatamento desse bioma vem ocorrendo de forma acelerada. Nas fotos de vegetação da Caatinga, da Reserva Natural Serra das Almas, Ceará, no período de cheia e depois no período de seca, né? Do mesmo ano. Nem parece o mesmo ano, né? E é coisa, ó, de abril, bem verdinho, para agosto. Deve ter ficado esse tempo todo sem chover, aí uma hora não tem jeito, né? Quem que pode ler o próximo parágrafo pra gente? Qualquer pessoa, tá? Não precisa brigar para ler, tá, gente? Ô, povo desanimado. Grande parte dos rios do sertão é intermitente, isso é, possui regime temporário, permanecendo em alguns meses com água e em outros completamente secos, né? Na ideia do intermitente é que nem sempre é constante, né? Às vezes ele para, às vezes volta. Isso demanda solução para a sobrevivência da população, para os cultivos e para a criação de animais. Como é que você vive num lugar que não tem água sempre? Então, vão ser necessários muita interferência do Estado para que essa população e os animais não morram, né, de sede e de fome, porque sem água também não tem comida, certo? Quando vocês resolverem, as chuvas são... Ah, tá. Eu li isso aqui. Por isso estão fazendo aquele projeto do Rio São Francisco? Sim, é um dos motivos, para ver se direciona a água para essas regiões que não tem água. E mesmo que o rio apareça de vez em quando, ainda não supra a necessidade, porque as pessoas moram lá o ano inteiro.
praticamente, muitas dessas civilizações, até mais ou menos 1960, no Brasil, a população brasileira quase que era migrante, quase que era nômade aqui, porque eles tinham que ir seguir na chuva. Então, aqui chovia esse mês, aí eles ficavam aqui uns meses. Quando via que estava começando os animais a morrer de fome, de seca, né, aí eles migravam para outro local onde tinha chovido há pouco tempo. Então, eles até tinham dificuldade de ficar no mesmo lugar. Até litoral é quente? Sim, é quente, fica perto da linha do Equador, né? Os locais mais altos, né, do planeta. Então, é quente sim. Só que nessa região próxima ao litoral, como a gente explicou, né, a zona da mata ali, ela é úmida por causa da umidade que vem do oceano. Agora, essa região aqui já está muito longe, porque já passou o agreste, tanto a parte onde chove, né, e a umidade fica, quanto a outra que ainda tinha um pouquinho. Então, aqui já tá para mais, né, mais longe. Deixa eu ler por aqui, porque pelo computador é um pouco ruim. Uma delas é a construção de açudes, como eu expliquei para vocês na outra aula, né? Na parte de baixo da página, há uma imagem do mapa sobre os canais já feitos. Verdade? Recentemente, eu falei para vocês, né, que recentemente eles terminaram o Rio São Francisco, mas foram mais de 10 anos de obra. Uma delas é a construção de açudes ao longo do curso dos rios e de cisternas, junto às propriedades, com a finalidade de acumular água suficiente para o período de seca. Lembrando que açudes são como se fossem represas, tá? Bem grandes, represas naturais, que as pessoas ali da comunidade mesmo vão construir. As cisternas são mais construídas pelo governo, porque aí tem toda uma estrutura mecanizada, né, para construir isso. O Rio São Francisco, um dos rios perenes, então é um rio grande, ele é uma bacia hidrográfica, ele é um rio assim muito importante da região. Isso é permanente, é exceção, pois suas nascentes localizam-se em regiões de elevados índices pluviométricos em Minas Gerais. Então esse rio ele vai indo, né, vai caminhando pelo Nordeste, mas na verdade ele nasce em Minas. Por isso é que ele sobrevive, né, a região do Nordeste mesmo com a seca, tá? Como o Antônio falou, nessa parte de baixo tem transposição do Rio de São Francisco, né? Vários rios e transposições, né, para onde o rio acabou sendo levado para essas regiões que não tinham acesso à água. Não é todo, porque senão vai acabar o rio também, mas a ideia é diminuir, né, o impacto da seca, tá? Mariana, você quer ler mais um? Não? Tá bom. Alguém quer ler? A Mariana vai ler, aí depois o Wesley lê. Professora, é na grande parte do sertão, dos rios do sertão? Página 28, durante o período colonial. Ah, tá. Durante o período colonial, foi no sertão que se desenvolveu a criação de gado bovino para cumprir as necessidades da sociedade açucareira. Também foi no sertão que se cultivou o algodão para atender a demanda das indústrias têxteis inglesas. Em meados do século XVIII. Então é nessa região, né, que eles vão consumindo mesmo. A Inglaterra ela já tinha bastante locais, né, para extrair esse algodão, ou esse linha para fazer tecido, né, de uma certa forma, mas aí eles escolhem aqui também, principalmente algodão. Lá eles tinham mais ovelhas, né, para a produção do tecido. Vai, Wesley. Essa atividade, né? Isso. Essa atividade agrícola atraiu muitas pessoas, dando maior dinamismo da região. Entretanto, meu Deus, com o
crescimento da oferta do algodão por outros países, Estados Unidos, por exemplo, e por outras regiões do Brasil, Sudeste e Sul da colônia. A atividade ou algodeira na região Nordeste diminuiu expressivamente, mesmo assim ainda manteve produção significativa até o início do século XX. Obrigada. Então, né, vai surgir cada vez mais um grande grupo de pessoas que vão concorrer com essa produção. Então, eles vão acabar precisando vão acabar precisando diminuir também a produção. Precisa grifar? Olha, eu coloquei mais atividade agrícola, atraiu muitas pessoas, dando maior dinamismo à região, oferta de algodão, diminuiu expressivamente. Então, eu grifei algumas palavras que são a síntese do texto, tá? Gente, coloca aí quem está participando da aula, não sei se eu já pedi isso. Um monte de gente até saiu. Não sei o que está acontecendo. Por que vocês começam a aula e saem? Você quer ler mais, Wesley? Que aquela hora eu te interrompi e fui explicar? Tá bom. Alguém quer ler? Não? Tá bom. Então, pelo menos acompanhe aí, tá? A gente não tá fazendo uma correção hoje, não. Só tô explicando para vocês, né, as partes. Gente, eu vou continuar na próxima aula sobre isso aqui. Eu quero mostrar para vocês os vídeos. Onde que a gente parou? Parei aqui. Tá bom. Deixa eu interromper esse aqui. Que explicam, né? Agreste. Conseguem ouvir? Olá, pessoal! Hoje, o Olhar Geográfico dará continuidade aos estudos da região Nordeste. Neste vídeo, falaremos sobre os aspectos econômicos do Agreste. O Agreste está localizado entre a Zona da Mata e o Sertão. Ele se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Do ponto de vista natural, é caracterizado como uma área de transição. Ao longo da história, os espaços geográficos do Agreste se organizaram em pequenas e médias propriedades, dedicadas ao sistema de agricultura familiar, gerando uma grande variedade de alimentos que abastecem tanto as populações locais quanto aquelas que vivem na zona da mata. Além da criação de vários rebanhos, com destaque para os bovinos e caprinos, destinados à produção leiteira, que por sua vez favorecem o desenvolvimento de muitas indústrias, como a de laticínios, ou seja, aquelas que fabricam produtos derivados do leite, além do aproveitamento do couro e da carne. O Agreste também se destaca pela produção de fibras vegetais, como é o caso do algodão, aproveitado pela indústria têxtil, ou seja, a produção de tecidos, assim como também o sisal, destinado à fabricação de bolsas, cordas, tapetes e estofados, utilizados na indústria automobilística. Atualmente, a indústria de roupas e calçados merecem grande destaque, não apenas pela quantidade que produzem, mas pela grande variedade de seus produtos. Muitas delas têm utilizado o algodão colorido,
modificados geneticamente, que não perdem a cor facilmente, evitando a utilização de tinturaria artificial. O comércio e a prestação de serviços são outras atividades muito importantes realizadas nos centros urbanos do Agreste. Nestas cidades, acontecem as tradicionais feiras livres, festas juninas, apresentações culturais, com destaque para o Festival de Inverno, na cidade de Garanhuns, que atrai vários turistas. Se você gostou deste vídeo, nos dê um joinha e inscreva-se no nosso canal para receber novas atualizações. Aproveite e dê a sua sugestão para novos temas geográficos. Até o próximo vídeo! Esse aqui era para vocês verem um pouquinho do Agreste. Vocês viram que foi um resumo, né, do que a gente acabou de estudar na página, no texto, né? Aqui do sertão agora. Vai dar para terminar tudo. Olá! Bem-vindos a mais um estudo do Olhar Geográfico sobre as transformações ocorridas nas últimas décadas. Então vamos lá! O sertão é a maior sub-região. Localizado no interior, ele abrange todos os estados nordestinos, desde norte a sul, com exceção do Maranhão. Desde o período colonial, a pecuária extensiva se tornou uma das mais tradicionais atividades desenvolvidas no sertão, favorecendo o processo de interiorização da ocupação. Além da criação de bovinos, destaca-se a criação de animais de pequeno porte, como é o caso dos rebanhos de cabras, o maior do Brasil. Trata-se de um animal resistente às condições de secas prolongadas da região e boa adaptação ao consumo da vegetação que a caatinga oferece. Outra criação de grande importância econômica no sertão são os rebanhos de jumentos, mulas e burros, por realizarem o transporte de cargas, pelo fato de apresentarem grande força física. No entanto, com a recente utilização das motocicletas nas atividades urbanas e rurais, estes animais têm sido substituídos e muitas vezes abandonados pelos seus donos, ocasionando, em muitos casos, graves acidentes nas estradas e rodovias.